Abacuque capítulo 3, versículo 2. Essa noite nós vamos dar início a uma campanha titulada Avivamento, e acredito que a palavra avivamento ela vem derivado de ouvir a palavra. Bem? Abacuque capítulo 3, versículo 2. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Não tem amém. Diz a palavra de Deus, versículo 2. Ouve, ó Senhor, a tua palavra. De novo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e de mim. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Lá você pular para 2 Timóteo. Eu quero fazer uma introdução nessa noite. Nós podemos entender um pouco dessa palavra. Aí de Timóteo você não precisa acompanhar se quiser. Mas assim, 2 Timóteo 2,15 apresenta procurar Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Só esses dois versículos nós tentamos aqui esta noite falarmos algo da parte de Deus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, estamos felizes e alegres esta noite, porque Deus é bom e a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Quando nós entramos aqui no livro de Abacuque, entramos principalmente nesse capítulo 3, aonde ele vai falando sobre a oração de Abacuque. O capítulo 1 de Abacuque ele vai se fechar. Ele vai tentar aqui fazer uma queixa. Ele vai conversar com Deus e Deus vai entrelaçar entre esse homem de Deus e Deus. A queixa de Abacuque é que a profecia do Senhor, ele chamava, naquele dia o povo gritava, e a violência e não vinha a salvar. Era uma pergunta que um profeta que vinha perguntando a Deus, e para nós não passarmos batida, era mais ou menos assim: até quando o Senhor clamaria a ti? E tu não escutarás, guarda-te-ei a violência e não salvarás? Abacuque não era um dos profetas que anunciava a palavra de Deus. Era um dos homens que pregava a mensagem do Senhor Jesus. Como nós podemos observar no tempo atual, que alguém está pregando a mensagem do Senhor Jesus e a gente praticamente não consegue ver a manifestação de Deus, o poder da glória se manifesta no meio do povo de Deus. A gente, muitas vezes, quem prega, quem ora, fica se perguntar consigo mesmo e com Deus: Senhor, por que o Senhor não agiu? Senhor, por que houve que Deus não operou? A gente ora, a gente prega, as pessoas não dão glória, a gente prega e te ora, o pessoal não sente mais a presença de Deus. E a pergunta é: será que a pergunta é mais cabível? Será que a culpa é do pregador? A culpa será do pastor? A culpa será do músico? De quem será a culpa? Mas a Bíblia diz que no versículo 3, por essa razão me mostrarás a iniquidade e não me fez ver a opressão. Pois que destruição e violência está diante de mim, havendo também quem suscite a contender ao legítimo. Irmãos, aqui o homem de Deus estava tendo uma conversa com Deus em meio à violência. Se nós trazemos essa violência para nós hoje, não é diferente. A nossa maior violência hoje, a gente pode abrir um jornal, abrir um noticiário, a gente vê aí o Oriente Médio. Mas a maior violência que nós temos hoje, irmão, em nosso meio, é a violência espiritual. É quando um homem de Deus está pregando, alguém não escuta mais a palavra de Deus. É quando o homem de Deus está pregando a mensagem do Senhor e tem um andando em cima do púlpito até pela porta, vai no banheiro e dá umas 1000 viagens, irmão, dentro da igreja. E quando termina o culto não foi bom. O culto não foi bom porque Deus não operou.
ele estava sacolejando para um lado e para o outro. O homem de Deus, ele passou o dia e a noite orando, jejuando, se consagrando para pregar uma mensagem de Deus. Mas quando a mensagem foi pregar, o homem que estava ouvindo a mensagem, ele começou talvez a dizer: eu conheço ele, eu pastor Antônio, eu conheço ele, é o homem de Deus, conheço esse homem de Deus, mas hoje eu não vou não, porque eu conheço a mensagem dele. Essa pessoa vai se equivocar, ela vai se equivocando, porque a palavra não é do pastor Antônio, a palavra não é do presbítero Estênio, a palavra não é do irmão Evandro, a palavra não é do Lucias Cruz, não, a palavra é de Deus. Essa palavra sempre vai ser de Deus, nunca vai ser o homem, é de Deus, e pronto, final. E Deus não está operando. Aí vem Deus no versículo 5, capítulo 1, ele vem e traz uma resposta, e Deus veja, entre as nações olhai, maravilhai, admirai, porque realizarei entre vós dias uma obra que vós não creis, quem foi contada, porque eis que o suicídio dos caldeus, nações, irmão, a Bíblia que era a marca impetuosa que manchava sobre a largura da terra, e poderá os poderosos, os moradores da terra, as suas obras eram maus. Ali o homem de Deus clamava para que Deus viesse fazer um avivamento, a salvação viesse a influir naquele lugar. Então, passando por aqui, nós chegamos até o capítulo 2, no versículo 2, e assim: então o Senhor respondeu e disse: escreve a visão e toma bem legível sobre tábuas, para quem possa ler, quem possa corrigir. Essa visão hoje é diferente. A maior visão que nós temos hoje, como naquele tempo foi escrito em 10 frases lá no Monte Sinai, e depois Jesus transformou em 2. Hoje nós temos ela na nossa mão, a santa, poderosa palavra de Deus. Essa palavra que nós, a gente pensa que o maior avivamento é nós corrermos. Nós pensamos que o maior avivamento é nós saltarmos. Mas o maior avivamento que pode existir dentro de mim e você, a nossa transformação, é a nossa vida perante Deus. Quem olhar para mim, olhar para ti, tenha vontade, a sede, o desejo de aceitar Cristo mais uma vez. João 8, 32, ele deixa bem claro: quem conhece a palavra, conhece a verdade. E quem conhece a verdade vai ser salvo. Nós hoje estamos entrando em um ambiente muito complicado. Porque hoje, irmão, praticamente o certo vira o errado, e o errado vira o certo. Nós olhamos hoje praticamente, nós olhamos nas mídias, dá vergonha de olhar na mídia, porque alguém que diz que ama de Deus, não é de Deus, fazendo barbaridade no meio do povo, ainda diz que é um povo de Deus. Não é, irmão. O povo de Deus é aquele que serve, é aquele que anda segundo a palavra de Deus. E a palavra chamada Abacuque, ele vem trazendo um pequeno resumo apenas em 3 capítulos. O homem de Deus, ele escreve aqui, irmão, sobre como poderia lidar com o pecado das nações. E acima de tudo, justo deve ser fiel, crendo na justiça de Deus. Eu posso crer no pastor Antônio, mas ele é homem, é humano, ele pode errar e falhar. E eu posso me decepcionar com ele, então nós pecamos. Mas Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor que um dia foi para a cruz, e ali, irmão, ele não erra. Alguém diz que ele estava errado, ou seja, alguém diz que ele estava certo por linha torta. Eu discordo disso. O meu Deus, ele estava certo por caminho certo. E esse caminho que nós seguimos é tão estreito, irmãos. É tão estreito que muitos hoje não querem mais ir para a casa de Deus. E não é porque ele não quer dizer, porque nós estamos vivendo um tempo difícil. E daqui a pouco não vai haver um dos maiores
milagre que vai acontecer na face da terra não é alguém acender a Cristo, não. Um dos maiores milagres de avivamento, o evento que vai acontecer, segundo a Bíblia, é o arrebatamento da igreja e vai subir para a glória e se encontrar com Cristo nos ares. Mas para isso é preciso nós ser fiel a Deus. Demonstraram para quem está lá fora, que não conhece Cristo, ele pode realmente ver em nós Cristo vivo. O apóstolo Paulo já dizia que nós seríamos carta lida pelo mundo, pelo povo lá fora. Nós somos carta lida, irmão, mesmo que eu não pregue, mesmo que eu não louve, mesmo que eu seja somente o porteiro da igreja, mas se a minha vida ela foi isenta à palavra, estou pregando para quem me vê. Porque não adianta nós pregarmos, não adianta louvar, não adianta até orar, não adianta até profetizar. Assim Deus usa, mas não adianta eu vir aqui profetizar, orar por ti, dar uma missão, mensagem boa, o fogo descer e a minha vida totalmente desmantelada. Alguém olha lá fora, lá, eu conheço ele, é o Diácono Márcio, ele mora bem assim, aquele homem lá, eu só o conheço demais, eu não vou para a igreja nunca mais, porque era só, ele está pregando uma coisa, mas eu conheço ele. Tudo que ele está pregando na vida dele aqui fora, eu conheço ele, a esposa dele, eu moro perto dele, não é o que ele diz que está pregando. Então, aquilo que eu prego cai por terra. E segundo a Bíblia Sagrada, que não diz a Bíblia aqui, o homem de Deus, no capítulo 1 do Apocalipse, a partir do versículo 9, a prosseguir, diz que o homem cai de joelho e é arrebatado, e ali ele vê algumas vozes, mas antes da voz, ele tem uma visão, e nesta visão, ele vê um grande rio, ele vê uma cidade, ele vê uma plantação, ele vê um córrego, ou seja, um rio, ele fica maravilhado com aquela cidade, ou seja, a cidade santa. E o seu nome era João. Ele foi lançado ali na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1. No versículo 9, ele cai de joelho, ele é arrebatado, e chegando ali, ele tem uma visão. Então ele escuta duas vozes. A primeira voz que ele escuta é uma voz forte, treme, e a outra voz suave, mansa. E de repente ele olha, ele vê um cordeiro. E ele pisca os olhos, não é mais um cordeiro, é um leão. Ou seja, para uns Jesus é um leão, e para uns Jesus é cordeiro. Mas o importante é que os dois são a mesma coisa. Ele é o cordeiro da raiz de Davi, de Jessé. É aquele que foi moído no Calvário por mim e por ti. E tudo que aqui está escrito nesta palavra, não se passa um ponto, nem uma vírgula, nem um tio. Tudo que está na Bíblia Sagrada até agora está se cumprindo, ou já se cumpriu, e vai se cumprir mais ainda. E agora vem esse homem de Deus se deixando, porque era um homem que orava, era um homem que buscava muito a Deus, era um homem que clamava, era um homem que subia monte, fosse hoje, né? Ele subia monte, ele entrava no templo sozinho, trancava as portas e passava o dia todinho, não comia, não bebia, não fazia nada, só de joelho, orando e lendo a palavra, para quando fosse a noite, Deus operava. Mas mesmo assim, ele suava a camisa, pregava, e o suor descia pela ponta da gravata, e nada acontecia. Até que um dia ele chega perante Deus, irmão, e ele começa a fazer uma oração, e a oração que ele faz é no capítulo 3. Ó Senhor, escuta-me na tua, pela tua palavra. Ó Senhor, no meio dos anos, faz conhecida a tua ira, porém, lembra da tua misericórdia. Irmão, Deus é tão bom. Nós vimos no transporte de hoje, o irmão disse uma frase para ele: Deus é tão bom, porque se não fosse Deus, nós já tínhamos morrido. Nós não
presta para nada, irmão. Nós somos ruins. Nós somos ruins de marredeci. Nós somos tão ruins que depois que nós morremos, não dura nem 3 dias na terra. Tem que enterrar logo, porque a nossa carne fede devido à nossa natureza ruim. O pecado que transpassou dentro das nossas vidas, do nosso sangue. Diz a Bíblia Sagrada que nós tínhamos pecado até debaixo da unha, mas quando veio a palavra, e essa palavra ela começou a ser pregada, agora nós temos um motivo para se alegrar no Senhor Jesus. E agora, irmão, o que nós podemos fazer para avivar a obra do Senhor? Campanha, jejum, oração, subir monte, se consagrar, ler a Bíblia, se separar. O Salmo 1 indica: não deve ficar rodeado na roda dos ímpios, se afastar dos ímpios. Não é isolamento, não é se afastar. Se você chegar ali com conversa banal, se afaste um pouquinho. Não isole, não deixe de falar, mas se isole das palavras profanas. Mas muitos de nós não quer mais isso, irmão. Muitos de nós não quer poder, foi unção. Mas converter não queremos nos converter mais. Achando que porque estamos no tempo da graça, podemos fazer tudo e contra todos. Não podemos, irmãos. Um dia teve uma repreensão, porque eu pus a palavra, e um dia, rapaz, depois do culto, no outro culto, ele teve a oportunidade e soltou uma piadinha. E no meu pensamento foi: está repreendido em nome de Jesus. Glória, Senhor. Porque essa palavra ficou para todos pregarem. Assim viva ela. Eu não posso passar o que eu não vivo, porque eu sei que um dia eu vou prestar conta perante Deus. E no livro do Apocalipse, lá no meu fim de Apocalipse, lá diz que João, ele tem a visão do homem de Deus, uma voz que diz assim: olha, estende a tua mão e escreve tudo o que eu vou te falar. E ali, irmão, diz que ele escreveu, e foi dado 2 livros. Escreve o que está nesses livros. E um dos livros seria para ser julgado um dia que não vamos ser julgados por ele. Ou seja, o livro é a palavra de Deus, que é eterno. E o outro livro é aquele livro que tem algumas pequenas páginas brancas, sem linha. É o dia que eu aceitei a Cristo. O anjo veio, pousou do meu lado, pegou uma caneta de ouro e escreveu o meu nome, França, Márcio França. Num dia, ali em 2001, um dia que eu aceitei a Cristo, começou a minha história, louvando, pregando, me desviando, mas voltando, desviando, bebendo, caindo, voltando, fazendo coisa errada, voltando, brincando com as coisas de Deus. E tudo sendo escrito. Mas naquele dia, e quando eu chegar lá, irmão, tudo isso que eu estou pregando, se não tiver de acordo com a palavra, eu vou me ajoelhar, porque diz a Bíblia Sagrada que todo joelho vai se prostrar perante Deus. E eu vou me prostrar dizendo: Senhor, abre a porta, porque eu quero entrar. Eu pregava em teu nome, as vidas aceitavam Jesus. Eu orava, o demônio saía. Eu orava, a vida era curada. Mas vai haver uma voz lá de dentro que vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não estamos brincando de ser um crente. Não somos perfeitos. Perfeito só Jesus. Mas Jesus, irmão, é tão bom, mesmo nós errando, mesmo nós sendo falhos, Deus nos abraça, Deus nos quer perto dele. Jesus, em sua palavra, quando levanta alguns na terra, é porque ele sabe da minha capacidade. Deus não me limitar a você nenhum algo que não pudéssemos sermos capazes, não. Deus não é tolo, Deus não é irresponsável, não. Se Deus lhe confiou o dom, o talento, você orar e ver você curado, o demônio sair, é porque Deus confia e confia em você e lhe deu esse talento para que você pudesse
exercer na terra, mas isso não garante a sua salvação. Deus te deu o dom de ter visões, profetizar, orar, mas você muitas vezes esconde, é um covarde, medroso e frouxo. Mas tenha cuidado, porque um dia você vai prestar conta. Irmão, sabia que nós sofremos muitas vezes, irmão, porque Deus nos dá responsabilidade e nós não queremos fazer. Deus manda nós irmos e nós não queremos ir, então pagamos grande preço. Ai, meu Deus do céu, ai, ui, ui, estou sofrendo, estou chorando. Cadê o pastor? Não vem na minha casa. Mas o miserável, ele não ora mais, não jejuma, não busca Deus. Deus se levanta e vai então casa fazer uma oração, levar minha palavra. Não vou não, porque eu não sou capacitado. Lá tem um Beton, lá tem um pastor Estênio, lá tem um apóstolo, lá tem os apóstolos. Eu não vou não, porque não vou não, vai dormir. E você tenha muito cuidado, porque o Deus vai dormir, não pode mais acordar. Aí sofre, irmão. Pagamos preço porque Deus não está alto e nós não quer fazer. Nós ficamos tão pequenos, irmão. Diante de Deus não tem pequeno, nem grande, nem menor. Diante de Deus todo mundo é igual. Deus dá os talentos de acordo com a sua capacidade. Para que você venha ser próximo nessa terra. Irmão, nós estamos chegando bem pertinho do final do tempo. Jesus Cristo está voltando para buscar na igreja. Repito, irmão, ele não vem buscar a Bela Vista, não vem buscar Templo Central, não vem buscar Deus e Amor, não vem buscar Batista, vem buscar uma igreja. É você e sou eu que somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Aí, irmão, Deus conversa com o Senhor. E o que me chamou a atenção que após essa conversa, eu me trouxe a trazer esse pequeno versículo que diz assim: São Timóteo, eu gosto do Deus, apresenta Deus aprovado como um servo de Deus, que maneja bem a palavra de Deus e que não tenha nada de que se envergonhar. Irmão, quem não tem vergonha é o quê? Sem vergonha, é assim. E quantos homens de Deus hoje não estão sem vergonha? Achando que essa palavra de Deus é uma palavra do homem, não é. Essa palavra de Deus é séria. Diz a Bíblia Sagrada que naquele dia o homem foi se apresentar a Deus e ele não foi digno de entrar. Então Deus deu uma ordem, veio o anjo, amarrou ele e lançou de cabeça baixa. Nós aqui não estamos falando de costume, não. Cada um tem o seu costume. Nós estamos falando da palavra. Essa palavra que transforma, salva, liberta, transforma. Irmão, por quê? Porque aqui eu luto tanto, eu busco tanto e as coisas não querem prosseguir. É porque não há um tempo para tudo nessa terra. Diz a Bíblia Sagrada que abaixo do céu e assim na terra há um tempo determinado por Deus. E esse tempo na tua vida e na minha vida será quando chegou de nós agirmos. Será quando chegou o tempo de nós desatar os botões, afastar a gravata e sair um campo missionário? Porque quando nós falamos em avivamento, nós queremos o quê? Pular cheio, sim ou não sim? Mas aqui não é um sinal do culto, é um sinal que eu estava em casa, na minha tipóia, na minha rebinha, sentado na rede, balançando e louvando. Eu louvarei ao Senhor na alegria, na dor. Eu estava em casa orando para minha esposa, eu estava em casa dizendo: Deus é bom, hoje tem culto. E no culto, quando o pastor começou a pregar, eu comecei a sentir uma coisa estranha na minha vida. De repente, eu larguei a Bíblia e comecei a pular, porque a unção de Deus que estava na minha casa me acompanhou até a igreja. E diz a história que quando eu cheguei aqui,
Natal. Se o meu Senhor já está na casa, e por que não vi ninguém saltando, pulando ainda? Se o meu Senhor Jesus Cristo está realmente na casa quando eu cheguei, por que não tem ninguém chorando ainda, enchendo as lágrimas, tendo visões, profetizando? É porque saiu de casa na intenção de chegar no culto e ir para casa, olhando para o relógio, dizendo: Senhor, já vai dar 9 horas, acaba logo esse culto e volta para casa vazio. Aí bota a culpa no papagaio, no periquito, no pastor, na igreja, mas a culpa é do irmão, da irmã que não glorificou e não foi para o culto cultuar a Deus. Alguma coisa que eu fui fazer, menos cultuar a Deus. O maior avivamento é quando nós chegamos na igreja, irmão, e o pastor começa a pregar, mesmo que ele seja analfabeto, não conheço na Bíblia, ele começa a falar Jesus de Jesus. Mas eu estou no meu cantinho ali, sentado com o olho fechado, dizendo: Senhor, usa o pastor, usa o pregador. Aí de repente, irmão, eu não sei mais nem onde eu estou. Eu estou voando na presença de Deus. Já estou profetizando, já estou correndo. É por isso, irmão, que o homem de Deus, o aluno de Abacuque, ele questiona a Deus: Senhor, tenha misericórdia desse povo da nação que não quer mais se apresentar perante ti. Porém, vai vir Paulo a Timóteo. Paulo estava em Éfeso, preso, ou em Roma. Ele escreve a Timóteo que estava em Éfeso, assim. Paulo estava preso em Roma. Ele escreve uma carta para Timóteo, estava em Éfeso, preso. E ele admoesta em palavra escrita que ele venha ter cuidado com os falsos mestres, com a falsa doutrina. Ele venha ter cuidado, manusear bem a palavra. Hoje, irmão, essa palavra de Deus está na nossa mão, está escrita por nome de Deus, pela presença de Deus, dizendo que nós somos um povo escolhido, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. E por que nós muitas vezes, hoje em dia, nós muitas vezes não nos sentimos mais na presença? É porque na segunda-feira a gente procura na igreja, a gente vai na igreja, lá está o pastor, aí procura o obreiro. Cadê o obreiro? Não está lá, está em casa, sentado no sofá, com a perna para cima, mexendo no WhatsApp. Pega ele, pessoas. A gente vai para oração, não encontra mais jovem, não encontra mais obreiro, não encontra mais varão, não encontra mais senhora, não encontra mais ninguém, mas está o pastor lá sozinho, orando, mais poucos obreiros, dizendo: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Mas como vai avivar a obra de Deus? Se homem de Deus, mulher de Deus, não busca mais ao Senhor. Há um preço, irmão, sempre houve um preço. Está aqui na minha retaguarda, com o Evandro, que não deixa mentir. Está aqui meu Jerônimo, Messias. Homem de Deus, ele sabe quando dobra o joelho, Deus manifesta. Mas a manifestação de Deus não é somente para um não, irmão. É para o povo de Deus, é para a igreja dele. E se nós dissermos realmente que tem um maior avivamento dentro de nós, nosso meio do povo de Deus, venhamos dar as mãos ao nosso pastor, venhamos dar as mãos ao nosso líder, nosso dirigente. Pastor, eu estou contigo no lado, eu vou contigo nesta luta, eu vou contigo nesta guerra. Irmão, nós queremos tudo de Deus, nós pedimos uma porta, Deus abre a porta, e quando Deus abre a porta, ele esquece quem abriu a porta para ele foi Deus. O miserável, se eu fosse Deus, eu fechava a porta para ele, e nunca mais abria a porta para ele, para aprender a ser grato a Deus. Mas como Deus é bom, Deus abre a porta, 2, 3, e permite ele ser infiel a Deus, porque Deus é amor. Tudo que nós temos hoje, irmão, depende de Deus, é Deus que nos dá. É Deus que nos dá. E eu disse aqui, irmão, que o homem de Deus, ele diz assim ao Senhor, ele conversa com Deus, através dele, e escrita, ele estava preso. Um jovem de 19 anos de idade, lá em Éfeso,
cuidando de um rebanho. Já imaginou, meu, quantas vezes o pastor Antônio está lá aqui no sobradinho, aqui em cima, lá em cima, orando de joelho, e Deus conversa com ele. E ele vai para o culto, ele desce, traz a palavra, e muitas das vezes alguém não recebe a palavra. Isso dói, irmão. Dói. Mas naquela época, a opressão acontecia e o homem orava e dizia: Senhor, essa nação é ruim, é pecaminosa. Escuta a minha oração, Senhor. É só um, né? Mas não escuta a minha. Escuta, Senhor, a minha oração. Me escuta, Senhor. Aí Deus vai se manifestar e fala com ele. Nós oramos por tudo, nós oramos por carro, casa, pequeno emprego, saúde, alimento, dinheiro, coisas banais, nós pedimos. Mas nós não oramos a Deus para que Deus venha livrar a minha vida primeiro. Porque tudo começa em mim. Tudo depende de mim. Eu estou aqui em pé, eu estou na frente, vai depender da minha pessoa. Se eu não me exponho, eu posso rasgar minhas vestes e botar pó na cabeça, não. Deus não vai manifestar a sua glória, porque Ele não tem interesse em não me provar de frouxo. Mas no momento eu venho me expor a buscar esse Deus, acredite. Um dia eu ouvi um homem dizer ao Senhor, ele contou isso, eu ouvi, eu estava perto dele. Ele disse: irmão, Deus nos ama muito, mas por minha culpa, eu estou lhe assumindo, por minha culpa, Deus não me usa como hoje, mas da graça e misericórdia. Deus ainda me usa, sabe o que é isso, irmão? É amor imercível. Deus não deu o seu amor, e já no João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu único filho, por amor a quem nele creia, não viesse perecer, mas viesse ter uma vida eterna. Então esta noite eu acredito que Deus te deu, Ele não vai tomar, porque Deus deu é teu. Então te prepara, porque a partir de hoje, este ano de 2026, nesta primeira campanha, aqui nesse lugar, Deus vai restaurar tuas forças, Deus vai avivar a tua vida, e você vai ser uma nova vida na presença dEle, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele abriu, a palavra estava escrita. Mas veja bem, a palavra foge da sã, falsa doutrina, para que você não venha ter ou se envergonhar, ou ter algo que venha se envergonhar. O apóstolo Paulo dizia que chegaria um tempo, e o tempo chegou, que muitos hoje fazem coisas em cima do púlpito, embaixo do púlpito, estão pregando, estão orando e achando que está tudo normal, mas não está. Para eles é normal. Mas o apóstolo Paulo diz que eles estão com um comichão no ouvido. Quem pede e ouvir a voz sensível de Deus. Essa voz, irmão, que está aqui, quem tem o Evandro, pastor Antônio, irmão Jerônimo, Cias, nós temos. Se irmão me ensina, eu abençoo algum. Quem sabe que nós estamos orando aqui, ó, de madrugada. Aí você sente umas pisadas no teu quarto. Você sente a mão tocar no teu ombro. Você escuta uma voz conversar contigo. Sabe o que é isso, irmão? É um privilégio. Mas esse privilégio não foi somente para os homens de Deus, que um dia foi separado por Deus, não, irmão. Esse privilégio é para a igreja do Senhor Jesus. Abre o livro de Teatro, irmão, 2 homens
e tinha um pé do batente pedindo esmola, aquele miserável. Era miserável porque era manto, aleijado. Ele levantava as mãos e pedia esmola. O homem de Deus, depois o homem de Deus subiu no monte, a escadinha para entrar no templo, que era um pouco mais alta, olhou para eles: não temos ouro e nem temos prata, mas o que nós temos te damos. Levanta e anda. Na mesma hora, aquele homem levantou e andou. Glória a Deus. Quantos de nós hoje faz isso, né, irmão? Não faz. É mais fácil. É mais fácil nós hoje, irmão, The Bluetooth device sermos is xingados. connected successfully. Off the thing about the rest. É mais fácil nós hoje, irmão, sermos condenados, apontados, julgados. Porque muitos de nós escarnece a obra de Deus. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, viemos lá do Papoco, pegamos ali um pequeno atalho, mas um pouco atrasado ainda. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não quero dizer, mas debaixo do sangue do Cordeiro, se você tem orado a Deus, irmão, e aí não tem acontecido ainda o projeto, é porque não é o tempo de Deus. Mas se você for persistente e você não desistir, você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, na tua casa, na tua família, em Deus.